maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Esse é o 23º domingo do tempo comum, um tempo que para nós, Igreja Presbiteriana de Copacabana, é um tempo de celebração, um tempo de alegria, um tempo de louvor. Por isso eu quero lhe convidar a adorar o Todo-Poderoso na beleza de sua santidade, que plantou esta igreja há 110 anos neste lugar. Igreja que tem sido bênção para mim e para você e para tantos outros. Cantemos juntos Coroação, Inário Novo Cântico de número 28. Nesse mesmo espírito de adoração, nesse mesmo espírito de louvor ao Todo-Poderoso, feche os olhos, falemos com Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de toda a terra, te louvamos e te adoramos, pois Tu és o Deus majestoso, cheio de glória, cheio de honra. Te pedimos, ó Pai, que aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Nós, Senhor Deus, que participamos desta comunidade, Igreja Presbiteriana de Copacabana, e nos alegramos neste lugar que o Senhor mesmo plantou. Igreja que surgiu do seu coração. Continua conosco, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Neste mesmo espírito de adoração e louvor a Deus, continuamos a bendizer ao Senhor agora nas vozes do coro Aideia Moraes. Cantate Domino, cantai ao Senhor, de Mark Reis. Ouçamos o coro em espírito de louvor.
Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Se você tiver uma Bíblia consigo, abra-a comigo. Estamos abrindo juntos no livro dos Salmos, no Salmo de número 149, o penúltimo do Saltério. Este é o texto apontado pelo lecionário cristão para este que é o 23º domingo do tempo litúrgico chamado comum. Estamos abrindo juntos o livro dos Salmos, o Salmo de número 149, a cuja leitura procedemos desde agora, a palavra que diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Certamente você sabe que nós somos pecadores. Falhamos tantas e tantas vezes. Sabemos que essa é a nossa luta, o nosso desafio. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, não o faz. Porém, o mal que ele evita a todo custo está sempre diante dele. Eu lhe convido a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Se você puder ajoelhar-se, ajoelhe-se. É momento de confessarmos os nossos pecados ao Senhor, na certeza que o Todo-Poderoso é Deus de graça, Deus de misericórdia e Deus de perdão. Faça isto neste momento. Amado Deus e eterno Pai, estamos, ó Pai, diante do Teu trono de graça, na certeza que Tu és Deus de amor, Deus de misericórdia. Ao confessarmos os nossos pecados a Ti, confiamos piamente no Teu perdão, na Tua bondade. Confessamos os nossos pecados a Ti, porque queremos andar em conformidade com a Tua lei, com a Tua vontade, com a Tua palavra. Por isso, Senhor, mais uma vez, ouve-nos a petição. Tende piedade de nós. Derrama da Tua misericórdia, pois afinal de contas, sem ela, já teríamos sido consumidos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos um espírito puro. Ajuda-nos, ó Pai, a termos discernimento do que faz mal aos Teus olhos, do que transgride a Tua lei. Não nos permita, ó Pai, ter o coração cauterizado pelo pecado. Nós queremos, Senhor Deus, estar sensíveis àquilo que fere a Tua santidade. Por isso, mais uma vez, confessamos a Ti os nossos pecados, confiados nos méritos de Cristo, confiados na Tua bondade e no Teu amor. Dá-nos discernimento da Tua vontade. Dá-nos, ó Pai, tranquilidade ao coração, ao saber que o Teu amor tem estado sobre nós e a Tua graça tem superabundado em nossas vidas. Também te suplicamos, Senhor Deus, que nos abençoe diante dos mais variados desafios que enfrentamos. Abençoe os Teus filhos, ó Pai, com toda sorte de bênçãos. Seus filhos que estão em tratamento, seus filhos que estão passando por as mais variadas dificuldades. Confiamos em Ti e temos o coração cheio de graça, cheio de gratidão por Ti, porque sabemos que Tu és o Deus de amor que tem cuidado de nós. Fica conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sabemos que Deus é nosso protetor, nosso fiel segurança, aquele que cuida de nós em todo o tempo. Por isso nós o louvamos. Eu lhe convido a cantar Abrigo no Temporal, Inário Novo Cântico de número 137, sobre a condução da maestrina Helen Heisley e acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Cantemos todos. Rochedo
tempo de aniversário. E se tem uma coisa que aniversário nos remete de pronto é aos presentes. Como compareceremos a um aniversário sem ensejar um presente ao aniversariante? Ainda mais quando a relação que temos com este é uma relação forte e significativa. Esta igreja está aqui há 110 anos e ao longo de toda esta história foi uma agência missionária anunciando o evangelho do reino, promovendo a transformação de vidas, proclamando a palavra que dá salvação. Aqui encontramos acolhimento e guarida. Aqui encontramos compreensão e solidariedade. Aqui temos muitas das nossas necessidades sendo assistidas no carinho e na dedicação voluntariosa de nossos irmãos e irmãs. Aqui recebemos instruções que são para a vida. Fomos selados com o sacramento do batismo e recebemos sustento para toda a jornada pelo sacramento eucarístico. E a palavra que nos dá sentido à caminhada, esta tem sido aqui anunciada de forma incessante e esmerada. Como corresponder a tantos benefícios e a uma relação tão significativa? Na minha cabeça eu fico elucubrando e buscando meios de fazê-lo. Fico fazendo até contas. Sei lá, 110 anos. E se eu calculasse R$1 por cada ano? R$110. Será esse o tamanho da minha oferta de gratidão? Será que ela expressa suficientemente o meu reconhecimento? É pouco, R$10. Mas o que são R$10 para cada ano? E se eu colocasse 100, R$1.000? Talvez fosse impossível de realizar algo desta monta, mas ainda que o fizesse, seria pouco, seria insuficiente. Haja vista que todas as bênçãos que colhemos aqui não têm preço e não podem ser compradas. Mas nos sentiríamos, então, autorizados a descurar do presente, a abdicar de entregá-lo? De forma alguma. Um aniversário assim não pode passar em branco. E o ato do ofertório nos enseja um gesto nesse sentido. E é a esta oportunidade que nos lançamos nesta hora. Vá além do seu dízimo e da sua oferta ordinária e aproveite a oportunidade do mês de aniversário da igreja para entregar-lhe um presente. Faça isso com liberalidade, no mover do Espírito Santo. Deus ama a quem dá com alegria, mas faça-o sabendo que é um privilégio cooperar com a obra do Senhor, que tem ainda muito para realizar na sua vida e, sobretudo, por meio de você. Você participa deste ato servindo-se para tal das ferramentas eletrônicas e digitais disponíveis a esta finalidade. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente e, por meio deles, pode fazer o seu Pix, a sua transferência, o seu depósito, entregar o seu presente. O mais importante é que você participe e seja, assim, uma bênção na vida de muitos, como a igreja tem sido na vida de cada um de nós. Vamos orar e pedir ao Senhor que, pelo seu poder, consagre os dízimos, as ofertas, os presentes que ensejamos aos cuidados da igreja. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te somos infinitamente gratos por toda a sorte de bênçãos que temos colhido de tuas dadivosas mãos. 110 anos de história neste lugar, 110 anos de graças divinas recolhidas das tuas mãos. Ai, como é bom e precioso saber que fazemos parte desta história e podermos tomar parte neste testemunho também. Bendizemos-te, Senhor, pela oportunidade que temos de participar da tua obra com a entrega de dízimos e ofertas. Te bendizemos, Senhor, pela oportunidade que temos de testemunhar que és um Deus fiel e que sustentas os teus. E te suplicamos que jamais nos falte a tua mercê.
nem tampouco corações agradecidos e voluntariosos. Que tenhamos-los sempre e que em nosso agir o teu santo nome seja sempre exaltado e aqueles que nos cercam abençoados também. Derrama sobre nós o teu favor e consagra os dízimos e as ofertas entregues aos cuidados da igreja. E que nas tuas mãos, mediante o teu agir, eles prosperem, se multipliquem e permitam o avanço da tua obra, do teu reino, o cumprimento da tua santa vontade. Aqui onde nos puseste e aonde mais nos dirigir o teu Espírito, esta é a nossa oração. E nós oramos no nome santo do Cristo, que é Jesus, teu Filho, o bendito Salvador. Amém. Um momento inspirativo de introspecção. Vamos nos preparando para ouvir a mensagem do Senhor que será proclamada a nós pelo seu servo. E nesta hora, desfrutando de um maravilhoso solo instrumental produzido pelo nosso irmão em Cristo e violinista Daniel Albuquerque. Ele que é membro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e também artista do Teatro Municipal desta mesma cidade, fazendo-se acompanhar da organista Gisele Santana e executando a peça Tem Piedade, Deus Meu, um excerto da Paixão segundo São Mateus, uma das mais expressivas obras do célebre compositor luterano Johann Sebastian Bach. Ouçamos com devoção, desfrutemos de um tempo de enlevo espiritual.
tempo de aniversário, tempo de festa, ensejo para rever gente querida, amigos que se achegam à nossa casa, tomando parte conosco em nossa alegria e dividindo com a gente esse tempo de celebração. Hoje temos gosto em acolher como pregador especialmente convidado o reverendo Guilherme Jaime Travassos Esperança, ministro do Evangelho, secretário presbiterial de trabalho com adolescentes aqui no Presbitério do Rio de Janeiro, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Gávea, uma igreja filha da Igreja Presbiteriana de Copacabana. E é com muita satisfação que damos a ele as boas-vindas, agradecidos a Deus por sua presença entre nós, ouvindo com vivo interesse a mensagem que nos traz da parte do Senhor e suplicando sobre o mesmo o renovo das graças divinas, no agir do Espírito Santo e em nome de Jesus. Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Que alegria participar com vocês desse tempo, desse culto celebrativo, queridos, desse mês que a igreja completa 110 anos. E que alegria também, queridos, participar, porque essa igreja de Copacabana, um dia lá atrás, teve a visão de plantar uma igreja, no caso, no bairro da Gávea. E essa igreja lá na Gávea, ela frutificou, ela cresceu e hoje eu sou um filho dessa igreja e sem dúvida nenhuma também um filho desse trabalho, dessa visão tão bela, tão linda que um dia o conselho dessa igreja teve. Louvado seja o Senhor por isso, por essa visão e que isso, queridos, continue, que essa igreja continue a plantar outras igrejas, que essa igreja continue a ser essa igreja missionária que é. Que o Senhor realmente repouse a sua bênção, a sua graça, o seu cuidado, o seu amor sobre essa igreja, sobre esse conselho, sobre essa liderança para a glória do nome dele. Queridos, o nosso texto encontra-se no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. A nossa leitura será dos versos 7 ao verso 13. Apocalipse, capítulo 3, de 7 a 13. Diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, recentemente foi publicada uma pesquisa pelo Instituto Ipsos, falando sobre a crença de pessoas em cerca de 26 países. Foram ali cerca de 20 mil entrevistados e, quando perguntadas se seguem alguma religião, a média foi de 67% dos entrevistados confirmando seguirem uma religião. No Brasil, 70% dos entrevistados confirmaram seguir também ali alguma religião. O curioso, queridos, com relação principalmente aos dados do Brasil, é que apenas 49% dos entrevistados brasileiros afirmaram frequentar ali algum lugar religioso. Além disso, quando perguntados se creem em Deus, o Brasil ficou em primeiro lugar nesse ranking, com 89% dos entrevistados confirmando que sim, creem em Deus.
Outras perguntas também ali foram feitas, como se a pessoa crê na existência do paraíso. 79% dos brasileiros disseram que sim, que creem. Mas a pergunta, queridos, que mais me chamou a atenção foi a seguinte: você acredita que o poder de Deus pode te auxiliar na superação de crises como doenças e conflitos? Perguntas, queridos, como essas podem também aí nos surgir o tempo todo. Será que nós cremos de fato no poder de Deus para agora transformar realidades, para nos auxiliar nos nossos momentos de luta, nos momentos de perseguição? Porque era exatamente assim que viviam aqui os irmãos dessa igreja em Filadélfia. Como todas as outras 6 igrejas, Filadélfia ela passava por fortes perseguições. A cidade de Filadélfia ela ficava ali numa rota comercial estratégica naquele tempo, começando na cidade portuária de Esmirna. Essa rota então seguia ali até Sardes e de Sardes então seguia até Filadélfia. A sua localização era estratégica porque ficava então no caminho de rotas comerciais, mas também de rotas militares. Tanto é que ela era chamada de cidade onde havia o portal para o leste. O seu solo era um solo vulcânico e extremamente fértil, era ideal ali para a plantação de uvas, sendo então uma cidade próspera também nesse aspecto agrícola. Das 7 cidades, queridos, que João se corresponde, Filadélfia era a mais nova, fundada ali no período do ano de 189 a.C., possivelmente por Átalo Filadélfio, irmão do rei de Pérgamo, dando então assim o nome à cidade de Filadélfia. Apesar desse solo vulcânico funcionar também ali como esse fertilizante natural, os terremotos eram uma constante naquela região, tornando então ali a vida um pouco mais difícil. E em 17 depois de Cristo, queridos, houve um grande terremoto que abalou também Sardes e leva agora grande parte da população a viver nos campos. Por conta disso, o imperador romano retira a obrigação daqueles moradores de também pagarem tributos a Roma por cerca de 5 anos. E isso, é claro, agora é um motivo suficiente para que homenagens fossem feitas por toda aquela cidade e também monumentos serem levantados para a pessoa do imperador romano. Havia, portanto, queridos, uma ligação muito estreita, muito forte entre Roma e Filadélfia. E, claro, a pessoa do imperador com os cidadãos dessa cidade. A religião ali em Filadélfia era uma mistura sincrética de práticas herdadas ali dos gregos, mas também dos romanos. Dionísio era o deus mais adorado naquela região e no 5º século, Filadélfia ela foi chamada também de Pequena Atenas, devido então aos seus vários templos espalhados pela cidade. Era, portanto, queridos, nesse cenário que se encontravam então agora esses irmãos da igreja em Filadélfia. Não sabemos exatamente como essa igreja foi plantada, mas muito provavelmente a cidade ela foi evangelizada pelos discípulos do apóstolo Paulo. A exemplo de Esmirna, Filadélfia ela também não recebe palavras de repreensão de Jesus, mas somente agora de elogio e também de encorajamento. Sabe-se que essa igreja se manteve firme até mesmo quando o Islã toma aquela região toda. Na primeira parte do século XX, ainda haviam 5 congregações cristãs nessa região de Filadélfia. Das 7 igrejas, queridos, de Apocalipse, somente Filadélfia sobrevive aos anos que passam. Assim, nós vamos agora então observar o que Jesus escreve a essa igreja e também, é claro, o que podemos extrair para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Em primeiro lugar, no verso 7, vai nos mostrar que Jesus é aquele que está ao lado da igreja, nas suas lutas, nas suas também perseguições. Diz o texto, verso 7,
Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Tanto Filadélfia quanto Esmirna, queridos, como falamos, foram as duas únicas igrejas a quem Jesus não traz exatamente qualquer repreensão. E são as duas igrejas que se encontram agora sob forte ameaça, inclusive dos judeus. Assim, Jesus, então, aqui ele escolhe dois nomes para se referir à sua própria pessoa. Ele diz que ele é santo e também ele é verdadeiro. Essas duas palavras, queridos, asseguravam ali aos cristãos que viviam naquele momento sobre fortes ameaças ali naquela cidade de Filadélfia, de que o Messias ele estava sim de fato ao lado deles e não ao lado daqueles que se diziam judeus, mas que eram, nas palavras de Cristo, sinagoga de Satanás. No Antigo Testamento, Deus é recorrentemente chamado também de santo. Uma dessas passagens está ali em Isaías, capítulo 37, no verso 23, que diz assim: a quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente erguestes os olhos? Contra o Santo de Israel. Essa referência, queridos, nos mostra Cristo como alguém, portanto, separado desse mundo, porque é isso que significa essa palavra santo. E já a palavra verdadeiro é para mostrar que Cristo ele é autêntico, justamente para denotar aí uma oposição àquilo que é falso. Jesus é aquele, queridos, que nunca quebrará a sua palavra. Diferente daqueles que se diziam judeus, mas não eram. Jesus, ele é alguém, queridos, confiável, fiel. Jesus também se coloca como aquele que tem a chave de Davi. Isaías 22, verso 22 nos diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Nessa passagem de Isaías, o Senhor ordena que Eliaquim substitua Sebna como o principal administrador ali daquela casa de Ezequias e que seja então, portanto, dada a ele essa chave da casa de Davi. Em Isaías, a chave, ela indica então o acesso agora ao rei e também acesso ao seu palácio. E Eliaquim trabalhou ali como um secretário de Estado. Da mesma forma, queridos, Cristo é aquele que tem as chaves do reino. Em Apocalipse, Jesus é aquele, então, que controla a entrada no reino de Deus. Apesar daqueles judeus terem até mesmo excomungado os cristãos ali daquela sinagoga, essa expressão ela servia também de alento para aquela igreja, por saberem que somente Cristo e não os judeus que detêm a autoridade, que detêm as chaves do reino de Deus. Cristo, portanto, é aquele que abre as portas do seu reino para aqueles que verdadeiramente são seus e fecha as portas para os que são de sinagoga de Satanás. O verso 8 agora, queridos, vai nos mostrar os pontos fortes dessa igreja, da igreja de Filadélfia. Veja comigo. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus afirma que conhece as obras dos crentes de Filadélfia e confirma que eles estão agora procedendo corretamente. Era uma igreja correta diante do Senhor e precisava, portanto, agora desse encorajamento. A palavra, portanto, aqui de Cristo, queridos, é uma palavra de ânimo. Ele diz que tem colocado diante dessa igreja essa porta aberta e que ninguém pode fechar. Essa porta aqui, queridos, e nós entendemos assim, é a ação missionária dessa igreja. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. É agora Cristo abrindo as portas do seu reino. As pessoas, então, passam por essa porta para agora entrar. É necessário, portanto,
que Cristo abra essa porta para que então a sua obra, a evangelização, seja possível. Grant Osborne, ele afirma assim: Cristo tem o poder para abrir e fechar, e agora ele concede essa autoridade aos crentes em Filadélfia. Apesar daqueles irmãos terem sido excluídos da sinagoga, Cristo tem as chaves para o reino. Ele tem aberto a porta e ninguém, queridos, é capaz de fechar. Apesar da grande perseguição que esse pequeno grupo de crentes de Filadélfia, eles sofriam, Jesus mantinha a porta do seu reino aberta. Esse era, queridos, o estímulo, portanto, para a obra missionária, para aquela igreja naquele tempo, mas também para nós hoje. Deus, Ele é soberano na obra da salvação. A porta que Ele abre deve servir para nós como um incentivo a nos empenharmos ativamente na obra de evangelização, na obra missionária, na plantação de novas igrejas. Quantos de nós, por vezes por vergonha, por medo ou por qualquer outra coisa, deixamos de falar do amor de Deus, deixamos de falar do seu evangelho transformador, quando na verdade, queridos, portas, oportunidades por vezes se escancaram na nossa frente. Deve fazer parte de nossas orações pedirmos também ao Senhor maior intrepidez, confiança no falar acerca do seu amor. Jesus, então, após afirmar que há uma porta aberta, diz que sabe que eles têm pouca força, mas mesmo assim guardaram a sua palavra e não negaram o seu nome. Ainda que fossem ali uma pequena igreja, eles eram fiéis, eles perseveravam. Eles guardaram a sua palavra, eles não negaram o seu nome, eles não negociaram a sua fé, eles não fizeram concessões, eles não se dobraram diante das propostas do mundo, mas eles se mantiveram firmes na palavra, no Evangelho de Cristo Jesus. Guardar, queridos, vai muito além de tão somente conhecer. Eles conheciam, mas também obedeciam essa palavra. E não negaram a Jesus, nem mesmo com as lutas, as perseguições que dia após dia eles travavam. Quantas são as vezes, queridos, que deixamos de agradecer pela liberdade que nós temos de hoje, como igreja, nos reunirmos livremente, o privilégio da Bíblia aberta, sendo lida, sendo pregada com fidelidade. Uma matéria que saiu recentemente dá conta que em um determinado país houve uma condenação de uma família inteira à prisão perpétua, incluindo também uma criança de 2 anos, por simplesmente terem ali um exemplar da Bíblia em casa. Ao meditarmos, queridos, nessas igrejas de Apocalipse, nós observamos um contexto de perseguição e, por vezes, nós nos colocamos até distantes, alheios a tudo isso, mas nos esquecemos que ainda hoje pessoas pagam, por vezes, com suas próprias vidas, por não negarem a sua fé, por não negarem o nome de Cristo. É esse o elogio, é essa consideração importante e até revigorante que Cristo faz a essa pequena igreja de Filadélfia. Ao contrário da igreja de Sardes, Filadélfia, ela não nega o nome de Jesus. E esse, queridos, é o nosso chamado hoje também, para não negarmos esse nome, mas, pelo contrário, anunciarmos esse nome, falarmos desse nome que traz paz, esperança para esse mundo caído. Em terceiro lugar, queridos, o verso 9, Jesus fala sobre o que acontecerá com aqueles perseguidores do seu povo. Veja comigo. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aqui, Jesus nos fala que esses judeus que alegam ser povo de Deus, mas na verdade eles não são, eles mentem. Eles rejeitaram o Messias, eles perseguiram a sua igreja, não são o povo verdadeiro de Deus, mas ao contrário,
eles pertencem a Satanás. Eles não só rejeitaram a Cristo, mas também rejeitaram os seus seguidores, se tornaram instrumentos ali nas mãos de Satanás para tentar agora minar, para tentar agora destruir a igreja de Cristo. Por isso, Jesus então os chama de mentirosos, porque não tinham mais aquele direito de se chamarem povo de Deus. E a parte final do verso é uma clara alusão a Isaías 60, verso 14, que diz assim: também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés. Ao invés de receberem honra, os judeus, na verdade, honrarão os seguidores de Cristo. Não só honrarão seus seguidores, mas reconhecerão que Jesus verdadeiramente ama os seus. Cristo demonstra o seu amor pela igreja, dizendo que até mesmo os adversários confessarão que Ele os ama. A igreja do Senhor é objeto, queridos, do seu cuidado, da sua proteção, da sua guarda. E isso deve gerar em nós um coração grato na presença do nosso Deus. Apesar de nós, o Senhor infunde em nós a sua maravilhosa graça. E agora, alcançados por essa graça, por essa misericórdia, o Senhor fará com que os adversários percebam o imenso amor derramado em nós por Cristo Jesus. Um amor tão grande, na verdade, derramado na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida. Ele pensava, queridos, em cada um de nós, quando do seu sacrifício, quando da sua morte. E hoje, como sua igreja, como seu corpo, nós temos a certeza de que nós somos amados, somos família de Deus, aceitos não por nossos méritos, mas pelos méritos, pela suficiência de Cristo Jesus. E Ele nos ama tanto, que nos guarda, que nos protege, e é isso que nós observamos aqui no verso de número 10. Veja comigo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa igreja, queridos, fielmente guardou, obedeceu ali os ensinos de Cristo, de modo que Ele agora sim os guardará, os protegerá. A aprovação de que Ele fala seria aquelas adversidades, as aflições, as dificuldades que Deus, na verdade, está enviando o seu povo para agora testar a sua fé, testar a sua santidade, testar o seu caráter. Simon Kistemaker, um comentarista, ele afirma assim: Deus está testando o seu povo e permite que Satanás o teste também. Para os cristãos, isso significa que, em tempos de tentação, eles vencem pelo poder de Deus e que eles são fortalecidos na fé. O que percebemos é que qualquer igreja, em qualquer tempo, passará por algum tipo de provação. Igrejas que foram fiéis, que não negaram o nome de Cristo, como Esmirna, como Filadélfia, passaram por períodos de provação. Até mesmo se os cristãos sofrerem a morte física nessa prova, ainda assim Deus os guardará da morte espiritual. Afirma Kistemaker: a hora da provação não se restringe a um acontecimento específico, mas apresenta uma imagem telescópica de toda a gama de provações. Isso não diz respeito apenas a Filadélfia, mas se refere genericamente a todas as provações que precedem o retorno de Cristo. A frase usada aqui no nosso texto, queridos, os que habitam sobre a terra, se refere, claro, aos ímpios, aos incrédulos. Deus submeterá os ímpios que perseguem o seu povo a provas. O comentarista Brown, ele afirma: para os cristãos, essa tribulação, além de ser uma ameaça à segurança física deles, também será um teste de fé, que com a ajuda do Senhor, eles conseguirão suportar. Para os inimigos da igreja, porém,
sejam eles judeus ou gentios, ele virá como o castigo merecido por causa da injustiça deles. A Igreja de Cristo, os crentes fiéis ao seu nome, serão protegidos da ira de Deus, direcionada agora contra os incrédulos. Em quinto lugar, verso 11, nos mostra então agora uma chamada de Cristo à perseverança. Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para Filadélfia, a vinda de Cristo seria agora o momento em que ele recompensaria o seu povo por ter se mantido fiel até o fim. A vinda de Cristo daria a eles conforto, proteção, e com a sua vinda cessariam os sofrimentos. Assim, queridos, olhando para os dias que virão, nossa responsabilidade como igreja é essa também, de perseverar até o fim. E Filadélfia é chamada também a conservar aquilo que tem. E o que eles tinham? É aquilo que nós tratamos nos versos 7 e 8. É a porta aberta, que ninguém pode fechar. É a sua cidadania dentro do reino de Deus. E uma vez cidadãos, eles gozam do privilégio de serem agora guardados, protegidos pelo Senhor. A advertência que o Senhor diz, para que ninguém tome a tua coroa, seria um alerta para que eles não abandonem a caminhada. Eles deviam, portanto, permanecer firmes, assim como um atleta ali em uma corrida que precisa vencer muitas adversidades para alcançar uma vitória. Esse alerta, queridos, é para nós também. Não podemos nos deixar levar pelo nosso tempo, pelo mundo em que vivemos, que busca agora relativizar, diminuir a palavra de Deus. Não é porque nós somos parte de uma igreja bíblica centrada na palavra de Deus que nós vamos agora relaxar em nossa conduta como crentes perseverantes. A igreja, queridos, é cada um de nós. Por isso que esse alerta é tão importante, porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Todos somos parte desse corpo. Por isso, precisamos caminhar atentos uns aos outros, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, exortando, corrigindo. Tudo isso para que a igreja se preserve, se mantenha pura, centrada na palavra, fortalecida na sua fé. E assim, chegamos no verso 12, a promessa ao vencedor. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A promessa, portanto, aqui, queridos, ela é dupla. Uma nova segurança e um novo nome. Ao longo dessa carta de Filadélfia, são ao todo 7 promessas feitas à igreja. Uma no verso 8 e outras 4 nos versos 9 a 11. É a carta das igrejas em Apocalipse que mais tem promessas. Assim como Esmirna, as igrejas que aparentam ser as menores, as mais fracas, são as que têm as maiores recompensas. Primeiro, Cristo fará dos vencedores, então, ali uma coluna no templo do meu Deus. 1 Timóteo 3,15 nos diz que a igreja é a coluna e alicerce da verdade. Essa ideia de firmeza, de estabilidade. Lembre-se que essa cidade passava por terremotos e a própria igreja passava por perseguições. Eles nunca haviam sentido plena segurança, estabilidade. Por isso que essa promessa era tão importante para eles. Se no presente eles passavam por inseguranças, incertezas, no futuro eles teriam segurança e força. Além disso, Jesus promete que gravará um novo nome escrito ali no cristão. Ter o nome de Deus, queridos, significa pertencer a Ele, ser seu filho. Xtemácher, ele afirma, para os crentes de Filadélfia, esses novos nomes tinham um significado especial, pois depois do terremoto de 17 depois de Cristo, quando o imperador Tibério os eximiu da obrigação de pagar impostos e doou dinheiro para a reconstrução de Filadélfia, a cidade passou a se chamar Nova Cesareia.
Décadas depois, quando quis homenagear o imperador Vespasiano, ela foi chamada de Flávia. Agora, os santos de Filadélfia são informados que eles terão escrito neles o nome de Deus, da Nova Jerusalém e de Jesus. Esses nomes lhes servirão como passaporte para a entrada na presença de Deus e como sinal da sua cidadania de Jerusalém que desce dos céus. No verso 13, querido, Jesus conclui e com ele nós também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse chamado é colocado aqui ao final para agora aplicar tudo aquilo que foi dito então aos corações dos leitores. Não somente os crentes ali em Filadélfia, mas todas as igrejas que compartilham da mesma situação que ela precisavam ouvir, obedecer às promessas e às advertências dessa carta. Retornando, queridos, ao que falamos lá no início sobre aquela pesquisa tratando da religiosidade ali de 26 países. 90% dos brasileiros que responderam essa pesquisa disseram que sim, que acreditam que Deus pode auxiliá-los na superação das suas crises. Esse é um número, queridos, que me surpreendeu em diversos aspectos, mas principalmente pelo fato de, às vezes, temermos compartilhar uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, quando alguém à nossa volta está passando por algum tipo de problema. Quantas são, queridos, as oportunidades que nós perdemos de orar por alguém que passa por dificuldades, simplesmente por algum receio da pessoa nos repelir ou achar que isso aí é uma bobagem. Uma igreja fiel, uma igreja que persevera, é também uma igreja missionária, que vai além das suas quatro paredes. A igreja de Filadélfia, ela teve a certeza de que portas estavam abertas para o evangelismo e que hoje nós, como igreja, tenhamos essa certeza também. Portas abertas ao envio de missionários, portas abertas ao plantio de novas igrejas, portas abertas para orarmos, intercedermos por pessoas ao nosso redor, portas abertas para falarmos do amor de Cristo, na certeza de que Ele nos capacitará, nos acompanhará, nos fortalecerá, assim como os crentes em Filadélfia, tão somente para a sua honra e glória. Pastor Ronaldo Lidório, certa vez disse assim: uma igreja cheia do Espírito é uma igreja missionária, proclamadora do Evangelho e conduzida para as ruas, jamais enclausurada. Que Deus te abençoe, querido. E conforme o nosso costume, havendo recebido um pregador que especialmente vem à nossa casa por ocasião de nosso aniversário, contaremos com a sua palavra de oração em favor de nossa igreja, agradecendo pelas bênçãos derramadas sobre esta comunidade de fé ao longo destes 110 anos de vida organizada e suplicando o renovo do favor divino sobre os anos que virão. Oremos, portanto, fazendo na palavra do reverendo Guilherme Esperança. Querido Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos e a alegria de estarmos, Deus, completando como Igreja Presbiteriana de Copacabana 110 anos, Pai. Que história bonita, uma igreja plantadora de outras igrejas, uma igreja missionária, uma igreja, Senhor, que entendeu o seu chamado para sair por essas portas e anunciar, Deus, da Tua boa nova, do Teu Evangelho, Pai. Obrigado pela relevância, Deus, dessa comunidade e por tudo isso, Deus, que Tu tens já feito e cremos ainda há de fazer, Pai. Que Tu repouses, Deus, a Tua graça, a Tua maravilhosa bênção, Pai, sobre o conselho dessa igreja, sobre essa liderança, sobre a junta diaconal, sobre todos os departamentos, Deus, que em Cristo Jesus, Pai, cada membro, cada irmão, cada irmã possa verdadeiramente entender, Deus, que é a Tua igreja, que é o Teu próprio corpo aqui nesse lugar e que, em nome de Jesus, Pai amado, a Tua palavra continue, Pai, a reverberar nos corações, no bairro de Copacabana, na nossa cidade do Rio de Janeiro, no nosso país e que, em nome de Jesus, Pai querido, esse movimento tão belo
tão bonito, Pai, tão significativo que o Senhor tem feito, Pai, que ele continue a ser realizado, Pai, até a volta do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Trago a você algumas comunicações acerca das atividades de nossa comunidade de fé, especialmente aquilo que concerne às programações deste mês de aniversário de nossa igreja. Em todas as celebrações deste domingo, recebemos pregadores especialmente convidados. Isto se deu neste culto online e se dará também em nossos cultos presenciais de hoje. Às 10h30, no culto matutino, portanto, aqui no santuário, estaremos recebendo o reverendo Anderson Dias de Abreu, ele que é ministro e primeiro secretário do Histórico Presbitério do Rio de Janeiro e pastor efetivo da Igreja Presbiteriana da Tijuca. À noite, no culto vespertino das 18h, acolhemos o reverendo Diego Brito Stallone de Lima, também ministro deste mesmo concílio e atualmente servindo como pastor auxiliar junto à Igreja Presbiteriana de Botafogo. 2 valorosos servos do Senhor, 2 amigos queridos, preciosos companheiros de caminhada que vêm juntar-se a nós em nossa festa, tomar parte conosco em nossa alegria. E você é nosso convidado mais que especial para estar acolhendo-os e ouvindo a mensagem que trazem aos nossos corações e que nos vem da parte do Senhor. Esteja conosco, eu espero por você. E no dia 21 de setembro, prepare-se, quinta-feira, dia 21 de setembro, às 6h30, toda a igreja estará reunida aqui no santuário para celebrar o culto do Senhor por ocasião do 110º aniversário desta nossa Igreja Presbiteriana de Copacabana. 110 anos de história, 110 anos de bênçãos para contar, incontáveis motivos de gratidão para apresentarmos a Deus com cânticos de louvor e palavras de exaltação ao seu santo nome. Teremos a presença do conselho da igreja, a presença dos seus oficiais, a presença do coro Aideia Moraes, que preparou um repertório todo especial voltado para essa ocasião. E ainda vamos receber como pregador especialmente convidado o reverendo Vladimir Soares de Brito, muito digno presidente do Presbitério da Ilha do Governador, diretor do Instituto Presbiteriano Mackenzie Rio, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara e um amigo muito querido desta igreja, onde atuou como pastor anos atrás e imprimindo em nossos corações indeléveis marcas de amor. Venha estar conosco, tomar parte nesta celebração junto a nós. Inscreva também o seu nome nesta história e desfrute de tudo isto que é tão especial e Deus mesmo nos faculta vivenciar aqui. Eu estarei esperando por você. Rua Barata Ribeiro, número 335, Copacabana, Rio de Janeiro. Venha estar conosco e que Deus te abençoe. Aniversário enseja festa e festa evoca mesa farta. Ah, sim, é por isso que no próximo domingo estaremos reunidos num ambiente festivo, de comunhão e alegria, em nosso salão social Reverendo Paulo César, desfrutando de um delicioso almoço comemorativo, por ocasião de nosso 110º aniversário. Os ingressos para o almoço já estão disponíveis através da secretaria da nossa igreja, ao valor unitário de R$ 50. E toda a renda obtida com a venda desses ingressos será revertida para as nossas causas locais. Portanto, você participando do almoço, além de desfrutar de um precioso tempo de comunhão e alegria, estará estendendo a mão para que a obra realizada neste lugar
prossiga, adquira o seu ingresso. O e-mail da nossa secretaria está agora na sua tela para que você possa falar conosco e garanta o seu lugar. Afinal, nosso salão tem uma capacidade limitada. Ele, por certo, estará cheio e eu quero ver você do lado de dentro celebrando conosco. Anote para não esquecer, dia 17 de setembro, próximo domingo, logo após o culto da manhã, por volta do meio-dia, digamos assim, estaremos juntos e, por certo, será uma bênção. Estamos chegando ao final desta celebração. Eu quero lhe convidar a fazermos juntos a oração que nosso Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, povo de Deus, espalhado em toda a face da terra desde agora e para todos sempre. Amém.